Meus queridos alunos do terceiro ano do ensino médio, né? Vamos estudar agora, alunos de física, a primeira lei de Ohms. Vem, meu, vem. Aí, vamos lá. Queridos alunos, primeira lei de Ohms. Voltagem é igual a resistência vezes a intensidade de corrente. A gente brinca, quem vê ri, né? Agora aqui, ó, V, R, I. Se eu quero achar V, o R e o I tá do mesmo lado, então fica R vezes I. Agora aqui é R, o V tá em cima, o I tá embaixo, então o R é V dividido pelo I. E o I vai ser o V dividido pelo R, que o V é dividido pelo R, tá? Aqui eu estou discriminando cada letrinha. V é a diferença de potencial, a DDP, que é dada em volts. R é a resistência elétrica, que é ohms. No dia da prova eu não vou colocar essa letrinha, não, essa ferradura. Eu vou escrever ohms, tá, turma? E a intensidade de corrente, que é ampere. Então, pela própria unidade, eu sei. Se for V, a unidade V, eu sei que ele me deu V mesmo. Se ele me dá uma unidade ohms, que é essa ferradurinha aqui, vai ser R. Eu vou escrever na prova ohms, tá? E se for um A maiúsculo, é a intensidade de corrente. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Determine a DDP, ele quer achar a DDP, a diferença de potencial, ele quer achar o V, ó. Ele quer achar o V. Determine a DDP que deve ser aplicada a um resistor de resistência elétrica de 5 ohms. Aqui, 5 ohms. Então, isso aqui é resistência. É o R, 5. Para ser atravessado por corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Ó. O A é a intensidade de corrente, é o I. Então, quem vê, ri. Aqui, ó, ele quer achar a voltagem, a resistência vale 5, a intensidade vale 2. 5 vezes 2 dá 10 volts, né? Voltagem é volts. O segundo, um resistor é submetido a uma DDP de 110 volts, ó. A voltagem é DDP 110 volts, por isso que é V. Sendo percorrido por corrente elétrica de intensidade 10 amperes. Então ele me deu o I, que é 10 amperes. Qual é a sua resistência elétrica? Ele quer achar o R. Se eu quero achar o R, é V sobre I. Né? Não vai esquecer, ó. Se eu quero achar o R, cadê? Ó, o R é V sobre I. Então tá aqui. R, V sobre I. O meu V vale 110, o meu I vale 10. Ó. Meu V vale 110, meu I vale 10. Vai dar 11 ohms, minha resistência. O número 3. Determine a intensidade de corrente, ele quer achar o I, que atravessa um resistor de 5 ohms. A resistência é 5 ohms. Quando sob DDP de 20 volts, me deu a voltagem que vale 20. Então ele quer achar o I. O I é V sobre R. Não vai esquecer, ó. O I é V sobre R. Né? Então a voltagem vale 20 e minha resistência vale 5. Vai dar 4 amperes. Né? Agora, de um gráfico. É dado o gráfico abaixo. Determine sua resistência elétrica, R, e a intensidade I2. Então vamos lá. Ele me deu, né, no gráfico aqui, ó. Aqui na horizontal, ele me deu a intensidade, que é dada em ampere, que é a. E na vertical ele me deu a voltagem. Repara bem, ó. 10, aqui vale 2 a intensidade. 10 volts, aqui vale 2. Né? É o I1. E repara bem, aqui a voltagem vale 18 e ele quer achar I2. Então aqui é V1, aqui é V2, aqui é I1, aqui é I2. Então, ó, eu tenho V1 que é 10 e tenho I1 que vale 2 amperes. Então eu vou achar a resistência. Resistência é V1 sobre I1. A resistência é constante. Então é 10, o V, a intensidade vale 2, vai dar 5 ohms. Né? Agora eu vou achar, né, ele quer achar o quê? O R é a intensidade de resistência, ele quer achar a intensidade, ele quer achar a resistência elétrica e a intensidade I2. Então, V2 é R vezes I2.
Meu I2, né? Eu vou pegar o R e vou passar para baixo dividindo. Vai ser V2 sobre R. O meu V2 aqui, ó, vale 18 no gráfico. 18. E o meu R achei aqui, vale 5. Vai dar 3,6 amperes, né? A minha resistência é constante, tá? Não muda. Agora o exercício. Um resistor de resistência elétrica, 10 ohms, tá aqui, ó, 10 ohms, é atravessado por corrente elétrica de 5 amperes. Intensidade vale 5 amperes. Qual a DDP a que está submetido? Ele quer achar a DDP que está submetido, a voltagem. Então, quem vê, ri. Então, para me achar a voltagem, é a resistência que é 10 e a intensidade de corrente que é 5. Vai dar 10 vezes 5, dá 50 volts. Né? Agora o número 2. Determine a resistência elétrica. Ele quer achar a resistência agora. D1 chuveiro, sabendo que sob DDP de 220 volts, a DDP 220 volts, é atravessado por corrente de 22 amperes. A corrente, a intensidade de corrente é 22 amperes. Se eu quero achar a resistência, é V sobre I. A voltagem vale 220, a intensidade de corrente vale 22 amperes. Vai dividir, vai dar 10 ohms, né? O terceiro, determine a intensidade de corrente que atravessa, ele quer achar a intensidade, o I, que atravessa um resistor de 10 ohms. A resistência vale 10 ohms. Quando sob DDP de 40 volts, a voltagem vale 40. Se eu quero achar a intensidade de corrente, é a voltagem sobre a resistência. A voltagem vale 40, a resistência vale 10, vai dividir 40 por 10, vai dar 4 amperes. E aqui é o do gráfico. É dado o gráfico abaixo. Determine a sua resistência elétrica, R, ele quer achar a resistência que é constante, e os valores de V2 e I1. Então vamos lá. Eu tenho outro gráfico aqui, ó, que nem no outro gráfico que eu fiz. Na horizontal eu tenho a intensidade de corrente, aqui é I1, aqui é I2, aqui é I3, né? Então eu vou botar aqui, ó, I2 e aqui é I3. Aqui é a voltagem 1, voltagem 2 e a voltagem, né? Aqui é 3. Ele botou 2. Não tem problema, tá? Então vamos lá. A resistência é a voltagem dividida pela intensidade de corrente. Como é que eu vou achar? Repara bem, ó. Aqui no 3 eu tenho 1. Aqui no 8 eu tenho 4. Aqui eu tenho um V2, aqui eu tenho 7. Então o único que tem os dois dados é 8 e 4. Então eu vou achar a resistência, que é constante. Vai ser V sobre I. O V está aqui, ó. Vale 8. O I vale aqui, ó, 4. 8 sobre 4 dá 2 ohms. Então V2 é R vezes I2. Então V2 é o R, que é 2, e o I2, aqui é o I2 aqui. E não, aqui que é o I2. Então aqui, ó, eu vou tirar isso. Ele chamou isso aqui de I2. Né? Aí, então aqui é I2, tá? Então vamos lá. O V2 é o R vezes I2. V2 vai ser o R, que é 2, e o I2 vale 7. 2 vezes 7 dá 14 volts. E o I1 vai ser o V1 sobre R. I1, ó, 1 aí, I1 aqui. O V1 vale quanto? 3. O R não muda, que eu achei aqui que vale 2. Então 3 sobre 2 vai dar 1,5 amperes. A resistência é constante, né? E agora a gente vai ver a segunda lei de Ohms. A resistência é igual a resistividade, é uma letra chamada de Rho, vezes o comprimento dividido pela área. A resistência é ohms, que a gente já sabe. A resistividade, que é uma letrinha nova, é ohms vezes metro. O comprimento é em metro. E a área é dada em metro quadrado, tá? Como tá aqui, ó. Tá? Exemplo, calcule a resistência elétrica. Ele quer achar a resistência elétrica. D1, fio de cobre utilizado em instalações domiciliares, tá? De 60 metros de comprimento. Então, meu comprimento, que é o L, vale 60 metros. E 3 milímetros quadrados de área. Então, a área tem 3 milímetros quadrados. Tem que ser para metro quadrado. Não vai esquecer, ó. A área é em metro quadrado. Então, é só multiplicar por 10 elevado a menos 6. Né? É só multiplicar de milímetro quadrado para metro quadrado. É só multiplicar o número por 10 elevado a menos 6.
Aí ele fala, a resistividade do cobre é igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohms vezes metro. Tá aqui, ó. A resistividade, 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohms vezes metro. Então, a resistência é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, a resistência vai ser a resistividade, que está aqui, 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Está aqui. Vezes a largura, né? A largura vale 60 metros. Dividido pela área, que eu transformei de milímetro quadrado para metro quadrado, que é 3 vezes 10 elevado a menos 6. Está aqui, 3 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o que acontece? Eu multipliquei 1,7 por 60, que dá 102. Repetiu 10 elevado a menos 8, está aqui, 10 elevado a menos 8, né? Então agora eu repeti esse número, 3 vezes 10 elevado a menos 6. O que nós fizemos aqui? Dividi 102 por 3, que dá 34. Repetiu 10 elevado a menos 8 vezes, agora o 10 elevado a menos 6 está dividindo, ele passa para cima multiplicando, e o sinal da potência inverte, era menos fica mais. Então 10 elevado a menos 6, ficou 10 elevado a mais 6, troca o sinal. Porque ele passa para cima multiplicando. Então, repetiu 34, conserva a base que é 10 e faz a conta normal dos expoentes. Menos 8 aqui é menos 8, aqui é mais 6. Menos 8 mais 6 dá menos 2. Então, o que acontece? Quando a potência é negativa, a vírgula anda para a esquerda. A vírgula sempre está no último algarismo, não está aqui no 4. Então, vai andar duas casas para a esquerda. Vai andar uma casa 3,4. Mais uma casa vai virar 0,34. Uma, duas, né? Uma casa é 3,4, duas casas, como ele quer aqui, vai ficar 0,34 ohms. E vamos fazer o último exercício. Calcule a resistência elétrica de um fio de alumínio de 20 metros de comprimento. Então ele quer achar de novo a resistência, me deu o comprimento do alumínio, que é 20 metros. E 2 milímetros quadrados de área. Então a área vale 2 milímetros quadrados. Passa para metro quadrado, quando eu fiz no outro exercício, é só multiplicar por 10 elevado a menos 6. A resistividade do alumínio é igual a 2,8 vezes 10 elevado a menos 8 ohms vezes metro. Tá aqui, a resistividade do alumínio. 2,8 vezes 10 elevado a menos 8 ohms vezes metro. Então a fórmula é a mesma. A resistência que ele quer achar é a, né? É a resistividade dele, né? Vezes o comprimento dividido pela área. Então a resistividade dele está aqui, 2,8 vezes 10 elevado a menos 8, vezes o comprimento, que é 20 metros, está aqui, dividido pela área dele, né? A área eu passei de milímetro quadrado para metro quadrado. É só multiplicar por 10 elevado a menos 6. Foi o que eu fiz aqui. 2,0 vezes 10 a menos 6, né? Beleza, agora o que eu fiz? 2,8 vezes 20 dá 56. Repeti 10 elevado a menos 8 aqui. E aqui eu repeti o número 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, 56 dividido por 2 dá 28. Agora, repete o 10 elevado a menos 8, que está lá em cima multiplicando. Agora o 10 elevado a menos 6, que nem no outro exercício, está dividindo. Ele passa para cima multiplicando, troca o sinal. Era menos, fica mais. Então aqui repete o 28. Conserva a base, que é 10, menos 8 mais 6 fica menos 2. Aí o que acontece? Mesma coisa, duas casas para a esquerda, a vírgula está no 8. Então eu vou dar uma casa para a esquerda, vai ficar 2,8, mas são duas casas, vai ficar 0,28 ohms, né? Então, turma, estudem, tá? E vamos continuar as futuras aulas. Um abraço, ficam com Deus.